Vamos para a edição das 9. João Paulo Alcazar. É o número notícia do dia. 34.400 milhões de euros. O valor dos juros que Portugal vai pagar pelo empréstimo da Troika representa quase metade desse empréstimo, se Portugal utilizar todo o dinheiro disponibilizado pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. De acordo com a agência Lusa, foi esta a resposta transmitida pelo Governo ao deputado do PCP Honório Novo, que levantou esta questão no mês passado, durante o debate do Orçamento Retificativo. A resposta do Ministério das Finanças sublinha que as condições do empréstimo por parte das instituições europeias, BCE e Comissão, são bastante mais favoráveis do que as condições do crédito concedido pelo Fundo Monetário Internacional. No dia seguinte à greve geral, o Ministro da Administração Interna participa ainda esta manhã no briefing diário da PSP. Em análise vão estar os incidentes de ontem, ações por vezes musculadas para afastar piquetes de greve e também, certamente, os confrontos nas escadarias do Parlamento que acabaram por provocar 2 feridos e resultaram na detenção de 7 pessoas. À margem dos protestos sindicais, registaram-se, como sabemos, 3 atos de vandalismo contra repartições de finanças em Lisboa. Ora, aproveitando esses casos, o sindicato que representa os trabalhadores dos impostos trata de insistir na necessidade de reforçar os poderes dos inspectores. O sindicalista Hélder Ferreira diz que há algum receio entre os profissionais do fisco devido ao crescente descontentamento popular com as medidas de austeridade. Há um certo receio dos profissionais dos impostos serem rendidos a vandalismo, digamos assim. Isto nunca aconteceu até hoje, digamos, e este vandalismo é preocupante. Agora, se nós fôssemos um verdadeiro órgão de polícia criminal, este vandalismo seria diferente. A atuação seria diferente. Nós sentimos neste momento desprotegidos. Na prática, os inspectores das finanças pretendem ser equiparados aos elementos da ASAI, a Polícia Económica, que querem ter poder de fazer detenções e apreender bens. Os atos de vandalismo de ontem, contra 3 repartições de finanças de Lisboa, só provocaram pequenos estragos materiais. Na greve geral, sobram também ainda algumas perturbações na circulação de comboios. O porta-voz da CP, Ana Portela, diz-nos que o problema principal tem a ver com as ligações regionais. Hoje, o serviço que tem mais perturbações, e são mesmo muitas ainda as supressões deste serviço, é o serviço regional. E é uma situação que se deve ainda manter ao longo do dia, embora vá gradualmente recuperando. No que se refere aos comboios urbanos do Porto, estão a funcionar a 100% já. Nos comboios urbanos de Lisboa há algumas supressões, mas não prejudicam a mobilidade das pessoas. Portanto, as pessoas podem contar com alguns atrasos, um outro comboio que não se faz, mas em princípio conseguem assegurar as suas necessidades de mobilidade. E em relação ao Alfa? A haver algum problema, pode haver uma outra supressão, mas ao longo do dia. Mas não se prevê fortes perturbações desses serviços. Porta-voz da CP, ouvida esta manhã pela jornalista Ruth Fonseca. Na Grécia, confirmam-se dificuldades de um governo de unidade nacional que tenta meter toda a gente no mesmo saco. O secretário de Estado da Marinha Mercante, um dos 4 representantes do partido de extrema-direita, no Executivo de Atenas, foi apanhado por militantes de esquerda durante a primeira saída oficial. Estava a preparar-se para entrar no edifício de uma televisão para dar uma entrevista quando militantes de esquerda apareceram e trataram de brindar o Sr. Adonis Georgiadis com laranjas e ovos. Ao mesmo tempo, os manifestantes da esquerda gritavam: a junta, afinal, não caiu em 74, abaixo o ministro fascista. O que isto quer dizer? Que há muito descontentamento lá na Grécia entre as pessoas de esquerda pelo facto de o governo de unidade incluir 4 elementos do partido de extrema-direita. Isto acontece pela primeira vez desde o fim da ditadura dos coronéis na Grécia. O fim dessa ditadura aconteceu também em 1974. Bruxelas não sabe nada. O governo disse há uma semana que está a negociar fundos comunitários para concluir o túnel do Marão, na autoestrada transmontana. O novo período
de suspensão das obras termina amanhã, mas o Comissário Europeu, responsável pela política regional, questionado pela TSF, disse desconhecer qualquer negociação de verbas. É o que nos conta de Bruxelas o correspondente João Francisco Carreiro. A Comissão Europeia não recebeu ainda qualquer proposta formal do governo português para um projeto ligado às autoestradas. É esta a resposta do gabinete do Comissário Europeu para a Política Regional, Johan Zahn, na sequência de um pedido de esclarecimento sobre o ponto da situação das negociações que, de acordo com o Secretário de Estado das Obras Públicas, estão a decorrer em Bruxelas. Sérgio Silva Monteiro afirmou por estes dias que o governo está a negociar cerca de 200 milhões de euros de fundos comunitários para aportar ao túnel do Marão para que a obra seja uma realidade. Numa conversa com a TSF, o porta-voz da Comissão para a Política Regional explicou que projetos desta natureza, a partir dos 50 milhões de euros, requerem uma proposta formal das autoridades nacionais e, dizendo que não se trata de afirmar se são verdadeiras ou falsas as declarações do Secretário de Estado, confirmou que à sede da Comissão não chegou qualquer proposta do governo português a requerer fundos comunitários. O Túnel do Marão é a maior obra em curso no país, envolvendo 1.400 trabalhadores da construção civil. Passam 7 minutos das 9 da manhã, são 8h07 nos Açores. Nos primeiros 9 meses deste ano, as polícias receberam milhares de queixas relativas a casos de violência doméstica. Temos sublinhado este número nas notícias da manhã, o facto de, por dia, terem sido comunicados, nos primeiros 9 meses deste ano, terem sido comunicados 80 casos de violência doméstica às diferentes forças da autoridade. E também sabemos que pelo menos 23 mulheres foram mortas este ano pelos maridos, namorados ou companheiros. São números que dão de que pensar neste Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Os números revelam que a frieza das estatísticas apontam para uma redução da dimensão do problema relativamente ao ano passado, mas há quem note que o problema pode estar escondido, ou seja, podem estar a surgir mais casos que acabam por não ser comunicados às autoridades. O jornalista Nuno Guedes pesquisou esta matéria. Até ao final de setembro chegaram às polícias 22.500 queixas de violência doméstica, número grande, mas mais pequeno, menos 8%, do que em igual período do ano passado. É este o balanço fornecido à TSF pelo Ministério da Administração Interna. O Observatório de Mulheres Assassinadas também conta menos mulheres mortas pelos companheiros, 23 até ao início de novembro. As tentativas de homicídio chegaram às 39. A Secretária de Estado, com a pasta da Igualdade, Teresa Moraes, diz que a queda nos números é positiva, mas é preciso estudar o que se passa no terreno. Pode haver uma real diminuição das situações. Esse é o cenário melhor. Também não é de escamotear a hipótese que haja menos mulheres a quem estarem por alguma razão, que deve ser analisada e que deve ser estudada, e que isso não corresponda verdadeiramente ao desaparecimento de uma situação de violência em que estavam envolvidas. Agora, os números de que estamos a falar são sempre e em todo o caso muito pesados, muito violentos. Para travar a violência doméstica, o Governo lança hoje uma campanha de prevenção. A Secretária de Estado fala em imagens chocantes. É uma campanha muito dirigida àquelas mulheres que vivem num ciclo repetido de violência e que se mantêm nessa situação com a expectativa de que a pessoa que as agride algum dia vai mudar. E aquilo que nós queremos é chamar a atenção dessas mulheres para o risco que correm. E o risco que correm é o risco de morte. A responsável do Governo, com a pasta da Igualdade, defende um aumento das penas de prisão previstas, sobretudo nos casos mais graves de violência doméstica. Atualmente, a pena máxima são 5 anos. Este ano, 15 homens foram condenados por homicídio de mulheres, isto de acordo com dados reunidos pelo observatório que acompanha este fenómeno violento. Ainda esta semana ficámos a conhecer mais um caso. Um homem matou a ex-companheira, que estava grávida de 3 meses, e depois confessou o crime. De acordo com a polícia, o homem baleou a mulher depois de ficar a saber que não era ele o pai da criança. A Procuradoria Distrital de Lisboa revelou hoje que o homem fica em prisão preventiva a aguardar o julgamento. Este caso aconteceu nos arredores de Lisboa, na charneca da Caparica. Estudar o caso particular da violência exercida sobre mulheres grávidas foi o objetivo de um projeto pioneiro que foi desenvolvido nos últimos 3 anos nos centros de saúde do distrito de Bragança.
coordenador do projeto, não quis antecipar dados concretos, mas disse à TSF que o problema é considerável. O psicólogo António Salema lembra os contornos dos casos de violência estudados neste rastreio. Nós temos que avaliar, não é só a agressão física, o pontapé, o estalo, mas sim a nível da agressão psicológica, o medo, o temor, o pânico, a ameaça, a possibilidade de... e temos também a violência sexual. Alertas, ou melhor, os contornos da violência que os centros de saúde transmontanos seguiram com atenção nos últimos 3 anos. Adiante na jornada informativa ficaremos a conhecer de forma mais concreta os resultados deste estudo, que é divulgado no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Sexta-feira, 25 de novembro, faltam um pouco mais de 24 horas para o arranque da votação das candidaturas a Património Imaterial da Humanidade. Como sabemos, Portugal está em Bali, na Indonésia, com guitarra, viola e voz afinada. A delegação portuguesa espera uma aprovação, pelo menos por maioria, antecipando mesmo a hipótese de o fado ser inscrito na lista da Unesco por consenso, ou seja, sem necessidade de ir a votos. Há 24 países que vão decidir tudo, não há entre eles nenhum representante da lusofonia, mas nos corredores desta reunião da Unesco, em Bali, a repórter enviada especial da TSF, Isabel Meira, encontrou quem gosta de falar português. Bom dia, Rádio TSF. Meu nome é Iris, eu sou indonesiana, mas eu sabe falar português. Bem-vindos à reunião da Unesco em Bali. Na recepção do hotel onde decorrem os trabalhos, Iris responde sempre com um sorriso quando descobre que pode falar em português. A língua de Camões está fora do comitê de 24 países com direito de voto, mas para o chefe da delegação portuguesa em Bali, isso não é motivo para preocupações. Seria mais engraçado, mais simpático e mais apropriado se houvesse, mas de qualquer maneira, quanto ao fado, já todos os lusófonos sabem do seu valor. Portanto, também é bom que hajam os não lusófonos a aprenderem qualquer coisa. Na abertura dos trabalhos, a diretora-geral da Unesco alertou para o elevado número de candidaturas, são mais de 50, apelando aos países para se conterem na apresentação de propostas. Fernando Anderson Guimarães desvaloriza, sublinhando que nem é assim um número tão elevado. Isso não é superior ao que acontece no património mundial, no património construído, e, portanto, eu acho que a discussão que houve em relação ao número tinha a ver com serem mais do que 50 a serem discutidas todos os anos. E discutidas não quer dizer aprovadas, portanto, não acho que seja um número muito grande. O embaixador português lembra que a distinção da Unesco não é sinónimo de subsídio ou qualquer prémio monetário, mas vale sobretudo pelo prestígio internacional. Todos os portugueses que vivem no estrangeiro sentem e identificam-se com o fado como um símbolo do seu país, do nosso país. E, portanto, e cada vez que ouvem um fado é como o hino. E, portanto, isto é um reconhecimento internacional que para quem vive no estrangeiro, eu acho que é extremamente gratificante e vai ser extremamente gratificante. Agora, se o fado fosse um hino, se pudesse escolher um fado para hino nacional, que fado é que escolhia? Olha, em relação a isso, primeiro é uma armadilha onde eu não tomo, porque senão todos os que gostam de outros se queixavam. Mas, por outro lado, já aqui alguém me perguntou se haveria canto no fim e eu disse só se quiserem fechar a reunião e que as pessoas vão todas embora, nessa altura pedem-me a mim para cantar, que é para evacuar a sala de uma vez. Se isso acontecer, o microfone da TSF vai estar pronto para gravar. Reportagem de Isabel Meira, de Chile Festivo, em Bali. E agora 9h15 nesta manhã de sexta-feira, ainda com os títulos desta manhã, João Paulo Alcazar. Portugal vai pagar 34 mil milhões de euros de juros pelo empréstimo internacional da Troika. O número é oficial, é a resposta do Ministério das Finanças a uma dúvida do PCP. Os deputados começam hoje a discutir as quase 600 propostas de alteração do Orçamento de Estado. A grande maioria tem assinaturas do Bloco e PCP. A principal curiosidade, saber qual a margem de entendimento entre PS e maioria. Primavera Árabe, os marroquinos escolhem hoje o novo Parlamento, depois do rei ter abdicado de alguns poderes. Apesar da proibição de sondagens no país, os observadores consideram favoritos os islamitas moderados do Partido da Justiça e Desenvolvimento. A greve geral daqui a pouco no Clube de Ensaio com Bruno Guerra.